우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Senhor Deus, que nos ama, nós te agradecemos. 우리가 세상에서 소망 없이 살아왔던 삶이 있었습니다. Nós havíamos uma vida que vivíamos neste mundo sem esperança. 그러한 우리를 불러주셔서 말씀을 듣게 해주셨습니다. Mas o Senhor Deus nos chamou e fez com que nós pudéssemos ouvir a sua palavra. 성경을 통해서 영원한 생명이 있음을 알게 되었습니다. Nós descobrimos através da Bíblia que existe a sua vida eterna. 그리고 이 세상 짧은 삶 가운데서 영생의 축복을 얻기를 우리 마음 가운데 바랬습니다. Então, no centro do nosso coração, nós realmente desejamos viver, ter essa vida eterna neste mundo. 예수 그리스도의 보혈을 믿고 의지함으로 영원한 생명을 얻도록 도와주셔서 감사드립니다. Nós agradecemos ao Senhor Deus mais uma vez por ter nos permitido a graça para que nós pudéssemos receber essa salvação pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. 남은 삶도 늘 감사하는 삶이 될 수 있도록 하나님 도와주시기를 부탁드립니다. Nós realmente pedimos ao Senhor Deus para que o Senhor Deus possa ajudar, para que o restante da nossa vida possa se tornar uma vida de agradecimento. 말씀 앞에 나온 우리 형제 자매님들 하나님께서 축복해 주시고 항상 인도해 주옵소서. Que o Senhor Deus possa realmente conduzir os irmãos que estão diante da palavra do Senhor Deus, e o Senhor Deus possa sempre estar abençoando. 그리고 우리 형제 자매님들의 가정과 또 하시는 그 모든 일 위에 주님의 함께 하심을 의지합니다. E também realmente nós necessitamos a presença do Senhor Deus em todos os trabalhos que os irmãos da igreja estiverem fazendo. 우리가 모여서 기도할 때마다 그 기도를 들어주신 하나님 감사합니다. Então sempre quando nós estivermos reunidos diante do Senhor Deus, nós realmente agradecemos pelo Senhor Deus ouvir as nossas orações. 우리에게 이 맡겨준 이 복음을 더 많은 사람에게 증거할 수 있도록 우리를 더욱더 든든히 세워주시옵소서. Que o Senhor Deus possa realmente nos ajudar para que nós possamos nos estabelecer mais fortes, para que as pessoas que ouvirem a palavra possam vir para diante do Senhor Deus. 오늘 말씀을 통해서도 우리가 어느 편에 서서 정말 하나님을 따라가야 되는지 알 수 있도록 도와주시옵소서. Que através da palavra de hoje o Senhor Deus possa nos ajudar para que nós possamos aprender em qual lado nós devemos estar diante da palavra do Senhor. 그냥 듣고 잊어버리는 말씀이 아니고 우리의 생활 가운데 이루어지는 말씀이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que não se torne uma palavra que simplesmente ouvimos e passamos, mas que essa palavra possa se tornar uma parte da nossa vida. 모든 것을 우리 주님께 부탁드립니다. Então todas as coisas deixamos na mão do Senhor Deus. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e que nos ama. 아멘. 네, 성경 말씀을 찾겠습니다. Vamos procurar uma palavra na Bíblia. 요한복음 16장입니다. Vamos procurar uma palavra que está em João capítulo 16. 요한복음 16장 palavra de 24절입니다. Palavra de João capítulo 16, versículo 24. 24절 한 절입니다. Versículo 24, somente esse único versículo. 한 절 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos esse único versículo. Capítulo 16, versículo 24. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. 오늘은 그리스도인의 기도에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Então, hoje eu vou falar pouco sobre a oração do cristão. 여러분은 얼마나 기도를 해보셨습니까? Então, vocês, quantas vezes vocês já oraram? 그리고 그 기도를 얼마만큼 응답을 받으셨습니까? E quantas as orações de vocês já receberam o atendimento do Senhor Deus? 우리가 구원받기 전에도 기도했었죠. Antes de nós recebermos a salvação, nós também oramos diante do Senhor Deus. 그리고 구원받고 나서는 더 정말 마음을 다해서 기도하게 되었습니다. Depois que recebemos a salvação, nós usamos todo o nosso coração para orar diante do Senhor Deus. 그런데 그 기도를 누군가가 듣고 계시고 누군가가 응답을 해주신다는 것을 우리는 믿습니다. Mas nós realmente cremos que através dessa oração alguém está ouvindo e alguém está respondendo às orações. 구원받고 나서는 더 정말 자세하게 나의 기도를 들으신 분이 계시다는 것을 믿습니다. Após recebermos a salvação, nós realmente acreditamos que existe um Senhor que está ouvindo todas as nossas orações. 오늘 예수님께서도 이렇게 말씀을 하셨습니다. O Senhor Jesus Cristo ele disse desse jeito hoje também. 지금까지는 너희가 내 이름으로
내 이름으로 구하지 아니하였다라고 말씀을 하고 있습니다. Aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo: até agora nada pedistes em meu nome. 그렇다면은 그 전에 기도한 것은 무슨 기도였을까요? Então quer dizer que as orações que nós fizemos antes eram quais orações? 누구에게 기도를 한 걸까요? Eram orações para quem? 자, 오늘 여기에 보니까는 내 이름으로 구하지 아니하였다라고 말씀하시는 부분이 있습니다. Então, se olharmos aqui, aparece uma parte que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse: nada pedistes em meu nome. 결국에는 나를 구원하시는 분의 이름으로 구해야 된다는 것을 우리는 알 수 있습니다. Então, de outra maneira, nós podemos aprender realmente que nós precisamos orar em nome daquele Senhor que nos salvou. 그 전에는 우리가 기도를 했는데 구원받지 않은 상태에서는 그냥 하나님이 계실 것이고 그 하나님께 우리가 기도를 했던 것입니다. Então, antes de recebermos a salvação, nós orávamos para o Senhor Deus, porque nós suponhamos que o Senhor Deus existia, então nós ficávamos orando, pedindo a sua ajuda. 그러나 오늘 예수님께서는 우리에게 내 이름으로, 예수님의 이름으로 구할 것을 정확하게 말씀을 하고 있습니다. Então, mas hoje o Senhor Jesus Cristo está dizendo exatamente para nós orarmos em seu nome. 결국에는 이 기도를 할 수 있는 사람은 누굴까요? Por fim, quem será o homem que consegue fazer esse tipo de oração? 반드시 구원을 받아야 되는 겁니다. Realmente é necessário você receber a salvação. 그러면은 이 기도를 하나님께서 우리 주님께서 받아주시겠다라고 말씀을 하고 있습니다. Por isso o Senhor Deus ele disse que irá receber as nossas orações dessa maneira. 그리고 우리에게 기쁨이 넘쳐날 것이라고 말씀을 하고 있습니다. E ele está nos dizendo que vai transbordar a sua palavra. 왜 우리 구원받은 사람은 반드시 기도를 해야 될까요? Então por que será que nós, os salvos, precisamos realmente orar? 기도를 반드시 해야 된다라고 말씀을 드렸습니다. Então, eu disse que nós realmente precisamos orar, 그것은 구원받은 사람의 영적 호흡이기 때문에 그렇습니다. porque a oração é a respiração espiritual do cristão. 여러분은 숨을 쉬지 않고 어딘가를 갈 수 있습니까? Então vocês conseguem caminhar para algum lugar sem respirar? 여러분은 무엇인가를 많이 하고 싶지만 숨을 쉬지 않으면 할 수 없습니다. Vocês pretendem fazer muitas coisas, mas se vocês não conseguirem respirar, vocês não conseguem fazer nada disso. 우리의 몸도 숨을 쉬어야지 살 수 있듯이 우리 안에 있는 영혼도 숨을 쉬어야 살 수 있습니다. A nossa carne ela precisa respirar para que nós possamos sobreviver. Também da mesma maneira o nosso espírito é necessário respirar. 그래서 이것은 호흡인 É 것입니다. por isso que a oração é uma respiração. 그리고 기도는 나를 구원해 주신 주님께 감사와 찬양을 드리는 그런 부분입니다. E oração é o momento onde nós entregamos o nosso agradecimento ao Senhor Deus e nós louvamos o Senhor Deus. 여러분은 기도할 때 어떻게 기도하십니까? Então, enquanto vocês oram, como é que vocês oram? 기도할 때 정말 나를 구원해 주신 하나님을 부르게 되죠. Quando vocês oram, vocês realmente chamam o Senhor Deus que os salvou, não é? 그래야지 그분이 나의 기도를 들으실 거 아니겠어요? Por isso vocês pensam, realmente aquele Senhor então vai ouvir a minha oração. 그리고 그분께 나의 구원에 대해서 감사하게 됩니다. Então naquele momento nós realmente agradecemos a nossa salvação para esse Senhor. 그렇지만 우리는 구원을 받았지만은 늘 넘어지고 때로는 죄를 범하기도 하고 하나님의 마음을 근심되게 할 때도 있습니다. Então nós realmente recebemos a salvação, mas existem momentos que nós trazemos preocupação para o Senhor Deus ou nós desobedecemos o Senhor Deus. 그래서 자기의 죄를 하나님 앞에 자기의 부족한 부분들을 하나님 앞에 자백하는 과정이 필요할 것입니다. É por isso que é necessário uma etapa onde nós realmente nos arrependemos e confessamos esses nossos erros e pecados contra o Senhor Deus. 그리고 그 다음에 나의 구할 것, 나에게 필요한 것들을 예수님의 이름으로 구하는 것입니다. E o segundo momento, a segunda etapa é a etapa onde nós realmente dessa vez oramos o que nos necessita. 그리고 모든 기도를 예수님의 이름으로 마무리하는 거죠. E depois nós terminamos a oração tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. 우리가 항상 기도의 끝을 예수님의 이름으로 기도한다는 말은 오늘 이 말씀에서부터 시작된 것입니다. Então, todas as orações, quando nós terminamos dizendo, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, é porque tudo começou através dessa palavra. 기도는 하나님과의 대화이기도 합니다. A oração também é uma conversação com o Senhor 또 Deus. 하나님을 가까이 하는 방법이기도 합니다. Também é uma maneira de nós estarmos próximos do Senhor Deus. 그래서 우리는 기도할 때 손을 모으고 눈을 감기도 하고 무릎을 꿇기도 하죠. Por isso que quando nós oramos, tem vezes que nós entrelaçamos nossos dedos, nós fechamos os olhos e também nós ficamos ajoelhados. 또 기도가 너무너무 간절하고 너무 필요할 때는 눈물을 흘리기도 합니다. E quando a oração também é muito
É uma grande súplica, tem momentos que nós até derramamos as nossas lágrimas. 이 대화가 단절된다면 우리는 하나님께 받을 것이 없다고 생각하셔야 됩니다. Então vocês precisam perceber que quando é cortado essa ligação com o Senhor Deus, a oração também é parada. 가정 안에서도 대화가 없어지면은 어떻게 하죠? Então também dentro da família de vocês, se há uma parada, um corte entre a ligação, a conversação entre vocês, o que acontece? 많이 불편하죠. Com certeza vocês vão se sentir muito desconfortáveis, não é? 한 집에서 살지만은 대화를 하지 않으면 말을 하지 않으면은 굉장히 어렵습니다. Porque se moram numa mesma casa, mas não conversam um com o outro, então se torna algo muito desconfortável. 기도하지 않는 구원받은 사람, 그리스도인은 정말 하나님을 근심되게 하는 것입니다. Então, um cristão salvo, ele agir dessa maneira, ele é um ato de grande preocupação contra o Senhor Deus. 하나님께 가까이 하지 않는 사람, 그 사람은 정말 하나님의 근심거리일 겁니다. Aquele que não se aproxima do Senhor Deus, ele se torna uma preocupação para o Senhor. 자녀를 낳았는데 낳고 나서 그 자녀가 집을 나가서 산다면은 부모는 굉장히 걱정하겠죠. Então eu acredito que os pais também eles vão ficar muito preocupados se uma criança acabou de nascer, mas ela sai de casa para morar em outro lugar. 그래서 기도는 이렇게 정말 부모 자녀 간의 그 다정한 대화처럼 그렇게 해야 됩니다. Então realmente essa oração é necessário fazer de uma maneira muito fraternal, como se você estivesse falando de um pai para o filho. 그리고 기도는 그 사랑하는 부부가 정말 그 사랑을 속삭이듯이 그렇게 해야 됩니다. Então toda a oração também é necessário como se você estivesse cochichando, sussurrando essas palavras de amor para o seu filho, como os pais fazem, é necessário fazer dessa maneira. 우리가 구원받기 전에는 하나님은 심판자였죠. Então antes de nós recebermos a salvação, o Senhor Deus, ele era o juiz. 구원받은 이후에 하나님은 우리에게 어떤 분이 되셨습니까? Mas depois que nós recebemos a salvação, esse Senhor Deus, ele se tornou o que para nós? 아버지가 되어 주셨어요. Ele se tornou o nosso pai. 내 남편이 되어 주셨다. Ele se tornou o nosso noivo, 맞죠? certo? 그러니까 정말 그 아버지에게 하듯 사랑하는 사랑하는 사람에게 말을 하듯 좀 부드럽게 그리고 친근하게 해야 된다는 것이죠. Então, como se nós estivéssemos falando para os nossos filhos, ou como se nós estivéssemos falando para as pessoas amadas, nós precisamos fazer a oração dessa maneira tão fraternal. 관계가 좋으면 좋을수록 사랑하면 사랑할수록 대화는 자주자주 이루어지죠. Então, quanto mais as pessoas elas têm uma relação de amor ou de proximidade íntima muito grande, mais eles conversam um com o outro. 그래서 정말 그렇게 친근하게 할 수 있는 기도가 되어야 됩니다. É por isso que é necessário que se torne uma oração tão amigável. 그리고 우리의 필요한 것들, 우리의 소원들을 그 하나님께 자세히 말씀드려야 됩니다. Então nós também precisamos detalhadamente explicar o que nos é necessitado para esse Senhor Deus. 그리고 기도는 내 자리를 내어드리는 거예요. E a oração é eu entregar a minha posição, o meu lugar para esse Senhor. 내 자리를 아무에게나 내줄 수 없잖아요. Não tem como eu entregar a minha posição para qualquer pessoa, não é? 때로는 내 자리를 부부간에도 잘 안 내어주려고 하잖아요. Então, entre os casais também tem momentos que você não quer entregar a sua posição. 자녀들도 자기 자리를 잘 내주지 않으려고 합니다. Os filhos também eles não desejam entregar a sua própria posição para os pais. 그런데 구원받은 사람은 자기 자리를 하나님께 내어드릴 수 있는 사람입니다. Mas os salvos, os justos, eles são pessoas que podem realmente entregar a sua posição para o Senhor Deus. 왜 내 자리를 내어드리죠? Então, por que eles entregam o seu lugar para o Senhor Deus? 나에게 하나님의 능력이 나타나기를 원해서입니다. Porque eles desejam que o poder do Senhor Deus seja manifestado dentro da sua vida. 그걸 기도는 하나님의 축복의 통로예요. Realmente, a oração ele é um túnel da bênção do Senhor Deus. 여러분 집에서 수도꼭지를 이렇게 문을 이렇게 열면 뭐가 나오죠? Então, se vocês em casa de vocês abrirem a torneira, o que sai da torneira? 물이 나오죠. Sai água, não é? 그런데 중간에 파이프가 끊어져 있으면 물이 나올까요, 안 나올까요? Mas se no meio da encanação um cano está quebrado, será que a água vai sair ou não? 물 안 나옵니다. A água não vai sair. 여러분은 지금 보이지 않지만은 큰 물이 저장되어 있는 엄청난 큰 댐이 있다는 것을 여러분은 알 수 있습니다. Então, agora vocês não estão vendo, mas vocês sabem que aqui no momento existe uma grande caixa d'água e toda uma encanação muito grande, não é? 결국에는 거기서부터 우리 집의 수도꼭지까지 관이 연결이 돼 있습니다. Então vocês sabem que tem todos esses canos ligados e aonde a água passa e vem até a torneira da minha casa. 여러분은 집에서 수도꼭지를 그것을 보지 않았지만
수국지를 열면 물이 나온다는 것은 확실히 믿습니다. Então vocês não estão vendo aquele reservatório tão grande de água, mas quando vocês abrem a água na torneira, vocês conseguem ver que realmente existe água. 그런 것처럼 우리가 구원을 받았다면, 확실하게 구원을 받고 천국 갈 수 있다면 기도하셔야 됩니다. Então, se nós realmente temos certeza que podemos receber a salvação, que nós podemos entrar no reino do Senhor Deus, então nós precisamos orar. 기도하지 않으므로 하나님의 일이 느려지게 돼 있어요. Ao não orar, realmente o trabalho do Senhor Deus é lesado. 여러분이 받을 축복도 느려지게 돼 있어요. Então, realmente, a bênção que nós vamos receber do Senhor Deus também é atrasado. 그리고 나도 모르게 때로는 하나님의 능력을 일어나지 못하도록 내가 막고 있는 겁니다. E também, levianamente, pode ser que eu esteja atrapalhando o trabalho do Senhor Deus. 오늘 말씀을 듣고 나서는 기도해야 되겠구나. 이 마음이 들었으면 좋겠습니다. Então, eu gostaria que hoje, após ouvirem a palavra, vocês possam ter um coração, realmente eu preciso ser dessa maneira. 그리고 여러분이 기도하지 않으므로 한 사람이 영혼이, 천하보다 귀한 한 사람의 영혼이 이뤄질 수 있다는 겁니다. E também vocês precisam saber que, por vocês não orarem uma vida que vale mais do que 1000, pode estar sendo perdida. 여러분의 기도는 생명이 있습니다. A oração de vocês possuem a vida. 그래서 그 기도는 하나님이 정말 기뻐 받으시는 거예요. É por isso que essa oração o Senhor Deus ele recebe com grande alegria. 왜 하나님은 우리가 기도하지 않아도 우리 필요한 것을 다 아실 텐데 왜 기도해야만 주실까요? Então o Senhor Deus ele sabe todas as nossas necessidades, mas por que será que o Senhor Deus ele somente nos permite as coisas quando nós oramos para o Senhor Deus? 우리가 말하지 않으면 하나님이 모른다. 내가 기도하지 않으면 나의 필요한 걸 모른다. 그러면 그분은 벌써 하나님이 아니시겠죠. Então, se nós falarmos, se eu não orar para o Senhor Deus não sabe as minhas necessidades, então o Senhor Deus ele não seria mais Deus. 다 알고 계시지만은 기도하라는 겁니다. O Senhor Deus ele sabe de todas as coisas, mas ele ainda nos pede para nós orarmos. 왜 그러냐면 기도하지 않고 받는 거하고 기도해서 받는 거하고 차이가 있습니다. Porque existe uma diferença muito grande em você receber sem orar e você receber através da oração. 기도하지 않는 사람은 이게 우연히 얻어졌구나라고 생각을 합니다. Aqueles que não oram, eles quando recebem algo, eles pensam, realmente isso foi por coincidência. 기도한 사람은 하나님이 이걸 내 기도를 들어주시고 주셨구나라고 감사할 수 있습니다. Outras pessoas quando realmente elas oram e recebem essa necessidade suprida pelo Senhor Deus, então nesse momento eles percebem, realmente foi o Senhor Deus e eles agradecem. 그래서 기도의 마지막 부분이 예수님의 이름으로 기도를 하는데 끝이 감사를 하는 거죠. Então por isso que realmente o último momento, a última parte que nós realmente fazemos é orar diante do Senhor Deus. 예, 우리는 이미 내가 기도를 할 때 이미 들어주셨다는 것을 믿고 감사하는 것입니다. Então realmente nós, quando oramos diante do Senhor Deus, é um momento onde nós cremos no Senhor Deus e agradecemos a Ele. 이스라엘 민족은 죄로 말미암아서 다른 나라의 포로로 잡혀갔습니다. O povo de Israel, eles realmente foram capturados como escravos e levados para outro país. 그리고 그들이 다시 자기 땅으로 돌아올 것이 하나님이 이미 예언이 돼 있어요. Então realmente também já estava profetizado todas as palavras que eles iriam retornar para diante do Senhor Deus. 그러나 하나님은 뭐라고 말씀을 하시냐면 이렇게 말씀하고 있습니다. Mas o que o Senhor Deus ele está dizendo? Ele disse dessa maneira. 그 돌아오도록 이미 결정이 돼 있고 예언이 돼 있지만은 이스라엘 민족은 뭐를 해야 된다고 돼 있을까요? Já está profetizado que o povo de Israel irá retornar para o Senhor Deus, que eles vão ser libertos, mas o que o Senhor Deus fala que eles precisam fazer? 그럼에도 불구하고 너희들은 기도해야 된다라고 말하고 O 있습니다. Senhor Deus disse, mesmo estando tudo profetizado, vocês precisam orar. 하나님이 이미 예언해놨으니까 우리는 그냥 기도하지 않아도 그냥 이루어지겠구나라고 생각하면 안 된다는 겁니다. Quer dizer que vocês não podem pensar, já que o Senhor Deus já deixou tudo profetizado, então eu só vou esperar isso acontecer. Não pode ser assim. 우리의 삶에서도 분명히 이루어질 것은 이루어지게 돼 있을 것입니다. Realmente, dentro da nossa vida, as coisas que precisam ser realizadas vão ser realizadas. 우리는 기도하지 않으므로 하나님께 감사를 드릴 수가 없습니다. Mas por nós não orarmos diante do Senhor Deus, nós não podemos agradecer ao Senhor. 여러분도 부모로서 자녀에게 감사를 받으면 기분이 좋아요, 나빠요? Vocês também como pais, se vocês recebem o agradecimento dos seus filhos, vocês ficam felizes ou não? 너무 좋잖아요. Vocês sentem muito bem, não é? 생일날 자녀가 생일날 부모님에게 나를 낳아주셔서 너무 감사합니다. 이 말을 하면 어떤 선물보다
좋겠죠. Então, se no aniversário do seu filho dizer para os pais, realmente eu agradeço aos meus pais por eles terem feito, por me terem e ter me criado, então vocês vão ficar muito felizes, não é? 그런데 자녀가 이렇게 말한다고 합시다. 자녀가 나를 왜 낳으셨어요? 왜 나를 낳으셨어요? 이렇게 대든다면은 여러분 기분 좋으시겠어요? Mas vamos pensar, se o filho de vocês, ele no momento do aniversário, ele disser para vocês, por que vocês me tiveram? Por que vocês me criaram? Então vocês vão ficar se sentindo muito bem? 사람도 감사를 받고 싶은데 하나님은 어떠시겠어요? Então, o Senhor Deus, o homem, ele gosta de receber agradecimentos. Então, imaginem o Senhor Deus. 결국 하나님 우리를 구원해 주시고 내 전 재산을 달라고 하신 것이 아니에요. O Senhor Deus, ele nos salvou, mas ele não está pedindo para nós entregarmos todos os nossos bens para ele. 너의 자녀를 달라고 말씀하신 것이 아닙니다. Ele não está nos pedindo para entregar os seus filhos a ele. 너의 생명을 달라고 말씀하신 것이 아닙니다. O Senhor Deus não está pedindo a vida de vocês para ele. 뭘 달라고 하시죠? O que o Senhor Deus está pedindo? 딱 한 가지입니다. Ele só pede uma coisa. 감사를 받기를 원합니다. O Senhor Deus, ele deseja receber o agradecimento. 이사야 37장을 찾아보겠습니다. Vamos procurar Isaías capítulo 37. 이사야 37장입니다. Isaías capítulo 37. 아, 38장입니다. 죄송합니다. Perdão, é capítulo 38. 38장 19절 19절 20절입니다. Capítulo 38, versículo 19 e 20. 이사야 38장 19절 20절. Capítulo 38, versículos 19 e 20. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Os vivos, estes te louvarão como hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo em meus instrumentos, nós os louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. 구원받은 사람이 하나님 앞에서 영원히 부를 찬송이 무슨 찬송이겠어요? Então, qual é o louvor eterno que os salvos eles vão louvar diante da casa do Senhor? 우리는 구원받았으니까 결국 하나님 앞에 설 것입니다. Já que nós recebemos a salvação, por fim nós vamos nos encontrar com o Senhor Deus. 그리고 영원토록 찬양할 거예요. E nós vamos realmente louvar este Senhor eternamente. 어떤 사람에게 이렇게 말했더니 천국 가면은 늘 찬양을 하나요? 이렇게 물어봤습니다. Então, um homem ele perguntou uma vez dizendo: então quando nós formos para o céu, nós vamos louvar todos os dias? 와, 정말 힘들겠다 이렇게 말했습니다. E ele começou a pensar dizendo: realmente deve ser difícil. 그런데 이 찬양은 감사의 찬양이기 때문에 힘들지 않습니다. Mas esse louvor que nós vamos fazer todos os dias é um louvor de agradecimento. Então nós não vamos nos cansar. 자기의 노래, 나의 노래, 나의 감사의 찬송은 아무도 대신 부를 수가 없습니다. A nossa música de agradecimento, o nosso louvor para o Senhor Deus é algo que outras pessoas não podem cantar por nós. 그래서 20절 후절에 보니까는 나의 노래를 노래할 것이다라고 말하고 있습니다. É por isso que se olharmos no versículo 20, nós podemos ver que está escrito: nós os louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. 그래서 구원받은 사람, 즉 죽었다가 죄로 말미암아 죽었다가 산 사람은 주께 감사할 것이다 이렇게 말하고 있습니다. Então aqui está dizendo que aquele que era pecador, mas ele foi salvo e agora se tornou filho e ele agradece ao Senhor Deus, ele vai louvar o Senhor Deus. 우리 주님께서 정말 그 아비가 자녀에게 알게 하는 것처럼 자세히 알게 해서 감사가 넘치게 할 것이라고 말하고 있습니다. Então nosso Senhor ele está falando que como fosse um pai com seu filho, ele vai fazer com que o agradecimento transborde. 부모는 정말 늘 마음에 자녀가 안전한지 자녀가 아픈지 안 아픈지를 늘 생각하고 걱정합니다. Os pais, eles sempre vivem pensando se o seu filho está em segurança, se o seu filho não está doente, eles realmente vivem pensando nessas coisas. 자녀가 눈에 보이나 보이지 않아 항상 걱정하고 기도합니다. Sempre os pais estão preocupados e orando, pensando se o filho está à sua vista ou não. 그런 것처럼 우리 주님은 우리를 그렇게 생각하고 계십니다. Então o Senhor também ele vive pensando em nós dessa maneira. 우리는 하나님께 늘 감사를 드려야 될 것입니다. Nós realmente é necessário que entreguemos realmente um grande agradecimento ao Senhor Deus. 감사를 어떻게 드리죠? Então como é que nós agradecemos ao Senhor Deus? 드릴 수 있는 방법이 뭐죠? Qual é a maneira de nós agradecermos o Senhor Deus? 기도입니다. É a oração.
기도는 하나님을 인정하는 겁니다. A oração é nós admitirmos o Senhor Deus. 나의 구원자를 항상 생각하는 것입니다. É nós realmente relembrarmos e lembrarmos todos os dias da nossa vida sobre o nosso Salvador. 밥 먹을 때만 하는 기도를 말하는 것이 아닙니다. Eu não estou falando da oração que vocês sempre fazem antes de comer, não é isso. 당연히 밥을 먹을 때도 기도해야 되겠죠. Então, antes das refeições nós oramos, isso é algo lógico, não é? 나의 특별한 시간을 말하고 있는 것입니다. Então, mas eu estou dizendo sobre o tempo especial que nós temos. 기도는 구원받은 사람에게 하나님이 주신 특권이에요. Então, a oração é realmente 아주 특별한 권리라는 거죠. é um poder muito especial que o Senhor Deus permitiu para os salvos. 여러분은 그것을 가지고 있는데 알고 계셨습니까? Então, vocês tinham esse grande poder da oração, mas vocês sabiam disso? 우리가 구원받지 않은 세상 사람들과 나와의 차이는 그런 특별한 권리를 갖고 있다는 겁니다. Então, a diferença de nós para com as pessoas do mundo é que nós temos esse grande poder permitido pelo Senhor Deus. 그런데 우리는 그 권리를 너무 소홀히 여기고 있습니다. Então, mas esse poder que nos é dado, nós o consideramos tão pequeno. 이 특별한 권리가 얼마나 중요한 줄 아셔요? Então, esse grande poder que o Senhor Deus nos permitiu, sabe quão importante ele é? 이것을 통해서 생명과 하나님의 능력을 가질 수 있어요. Através desse poder permitido por Deus, nós podemos salvar vidas e nós podemos trazer para as pessoas diante do Senhor Deus. 사실 이 기도는 쉽지 않습니다. Realmente essa oração não é algo fácil. 성경을 1시간 읽는 거는 어때요? Então você ler a Bíblia durante 1 hora, como é que vocês se sentem lendo? 1 hora. 마음만 먹으면 읽을 수 있습니다. Se vocês decidirem o coração de vocês, vocês conseguem ler durante 1 hora. 2시간도 읽을 수 있어요. Se vocês decidirem no seu coração, vocês conseguem ler 2 horas. 그런데 1시간 무릎 꿇고 기도하기는 쉽지 않습니다. Mas você está ajoelhado orando durante 1 hora não é algo fácil. 왜 우리가 기도할 때 눈을 감고 손을 모으죠? Então por que quando nós oramos, nós fechamos os olhos e entrelaçamos nossos dedos? 수많은 방해가 있기 때문에 세상을 향해서 눈을 감아버리는 겁니다. Então nós fechamos os olhos porque existem tantas coisas que atrapalham a nossa visão neste mundo. 우리가 눈을 감는다는 것은 이제 내 영혼의 눈을 떠서 하나님을 보겠다는 의미입니다. Então nós fechamos os olhos, isso simboliza nós queremos abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos o Senhor Deus. 기도는 너무너무 생명과 능력이 있기 때문에 많은 방해가 있습니다. A oração realmente tem tanto poder e graça diante do Senhor Deus que realmente existem muitas coisas que atrapalham essa oração. 기도를 통해서 말씀을 깨닫게 하십니다. O Senhor Deus faz com que nós possamos compreender a palavra através da oração. 기도를 통해서 하나님의 능력을 덧입을 수 있도록 도와주십니다. Ele nos permite para que nós possamos realmente receber essa graça do Senhor Deus através da oração. 기도를 통해서 볼 수 없는 것을 보게 하는 것입니다. O Senhor Deus faz com que nós possamos ver as coisas que não conseguíamos através da oração. 그런데 우리가 기도를 정말 하려고 마음을 먹어도 길어봐야 5분에서 10분밖에 할 수 없어요. Então, mas quando nós decidimos no nosso coração em orar, se for longo, nós fazemos o que? 10, 5 minutos. 어려운 것은 뭔가 큰 대가가 있는 것입니다. Então, algo difícil é realmente quando existe realmente uma volta muito grande. 여러분 세상에서 일을 하는데 쉬운 일은 돈도 적게 주죠. Então, quando vocês fazem um trabalho fácil neste mundo, vocês recebem um salário pequeno, não é? 그런데 높은 데 올라가서 위험한 일을 하면은 돈도 많이 주죠. Mas se vocês forem para um lugar muito alto e começam a fazer trabalhos perigosos, eles dão bastante dinheiro. 여러분이 드리는 기도는 쉽지 않기 때문에 그 기도를 통해서 하나님은 많은 것을 드리려고 하는 것입니다. 주려고 하는 것입니다. Por isso que a oração de vocês não sendo fácil, o Senhor Deus ele quer permitir muitas coisas através da oração de vocês. 그리고 구원받은 사람의 기도는 자기 영혼의 상태를 나타내주고 있어요. E também a oração ele mostra o estado do cristão para o Senhor Deus. 여러분 기도를 한번 해보십시오. Então tentem vocês orarem para o Senhor Deus. 여러분의 영적 온도를 알 수 있을 것입니다. Então vocês vão conseguir ver qual é a temperatura que vocês estão como cristão. 기도는 온도계예요. Então realmente a oração é como se fosse um termômetro. 여러분은 지금 몇 도 정도 되십니까? Então a quantos graus, a quantos de temperatura Celsius vocês estão agora? 어떤 사람은 영적 상태가 영하권이에요. Então tem algumas pessoas que estão com a temperatura já negativa. 꽁꽁 얼었습니다. E estão totalmente congelados. 아무것도 일어나지 않아요. Não acontece nada na vida deles.
우리는 기도를 통해서 내 상태를 알 수가 있습니다. Nós, através da oração, podemos realmente saber o nosso estado. 이 온도가 높으면 높을수록 좋은 것입니다. Quanto mais alto, mais elevado é essa temperatura, é melhor ainda para nós. 기도를 통해서 하나님이 우리를 더욱 가까이 하시기 때문에 그렇습니다. Porque através da oração que o Senhor Deus ele se aproxima de nós. 기도는 하나님께서 우리에게 하신 명령입니다. A oração é um requisito que o Senhor Deus nos deu como se fosse uma ordem. 신구약 성경에 보면은 기도하라 이런 명령이 몇 번 정도 나온 줄 아십니까? Então vocês sabem quantas vezes que aparece na Bíblia falando a ordem do Senhor Deus dizer para nós orarmos? 950번 정도 나온답니다. Então dizem que aparece mais por volta de 950 vezes. 이게 너무너무 중요하기 때문에 하나님께서 강조하시는 거예요. Já que isso é tão importante, o Senhor Deus ele pede isso, requisita de nós toda hora. 그러니까 구원받고 나서 가장 먼저 배워야 될 것이 무엇인 줄 아십니까? Então vocês sabem qual é a coisa mais importante que vocês precisam aprender depois de receberem a salvação? 구원받고 나서 가장 먼저 하나님 앞에 순종해야 되는 것은 교제에 참석하는 겁니다. Após receber a salvação, a primeira coisa que vocês precisam obedecer e participar diante do Senhor Deus é na comunhão. 그리고 두 번째로는 이 가운데서 기도하는 것을 배우는 것입니다. E a segunda ordem do Senhor Deus é quando nós, no meio dessa comunhão, nós aprendermos a orar. 여러분은 여러분 자신을 위해서 한번 기도해 보셨어요? Então vocês já tentaram orar alguma vez por vocês mesmos? 그러면은 뭔가 많은 것을 구할 것 같지만은 별로 많은 걸 구할 수 없어요. Quando vocês oram por vocês mesmos, parece que vocês vão conseguir orar muitas coisas, mas vocês não conseguem. 그러면 누가 나에 대해서 기도를 해줘야 될까요? Então quem será que pode realmente orar por mim? 옆에 있는 여러분 상대들입니다. É o adversário que está ao lado de vocês. 그래서 교제 안에 참석해 보면은 구원 간증도 듣고 생활 간증도 들으면서 그 형제님에 대해서 그 자매님에 대해서 기도할 수 있는 마음을 하나님이 주십니다. É por isso que quando nós estamos em comunhão, o irmão ele ouvir o testemunho dele da vida, da salvação, então o Senhor Deus permite o coração para cada irmão que está ao lado realmente de tentar orar por este irmão. 구원받기 전에는 나를 위해서 살았습니다. Antes de recebermos a salvação, vivemos por nós mesmos. 구원받은 이후에는 이제 나를 포기하고 다른 사람을 위한 삶을 계획하고 준비합니다. Mas após recebermos a salvação, agora vivemos não por eu, mas agora eu vivo por outra pessoa. 기도는 하나님의 명령이라고 말씀을 드렸습니다. O Senhor Deus ele disse que a oração é uma ordem. 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니고 반드시 해야 되는 그러한 의무가 있다는 것입니다. Quer dizer que realmente existe um significado, uma missão do Senhor Deus, que não é você ora se você quer ou não, é uma oração que é necessário que seja feita. 데살로니가 전서 5장을 찾겠습니다. Vamos procurar Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. 5장 16절부터 18절까지입니다. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 데살로니가전서 5장 16절부터 18절까지의 말씀입니다. Do versículo 16 até o versículo 18. Opa. 디모데 네, 자. 전에 이렇게 5장 16절부터 찾으셨습니까? Já acharam? 16절부터 18절까지 같이 읽겠습니다. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 até o versículo 18. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 하나님께서 항상 기뻐라고 말씀하시죠? O Senhor Deus ele está dizendo para sempre nós nos regozijarmos. 기도는 어떻게 하라고 돼 있습니까? E a oração nós precisamos fazer como? 기도 어떻게 하라고요? Como é a oração? 쉬지 말고. Isso mesmo, sem cessar. 그러면 눈 감고 다닐까요? Então vamos andar por aí com os olhos fechados? 그 말이 아닙니다. Não é isso que o Senhor Deus quer dizer. 기도는 눈을 감고도 하지만은 눈을 뜨고도 어디서든지 어느 장소에든지 할 수 있습니다. A oração nós podemos fazer de olhos abertos, nós podemos fazer em qualquer lugar onde nós estejamos. 오늘 이 말씀을 들으면서 이제 쉬지 않고 기도하라고 하셨구나. 이제 기도해야 되겠다. 이 마음을 먹으셔야 됩니다. Então nós precisamos realmente ganhar o coração. O Senhor Deus ele está nos ordenando para nós orarmos sem cessar. 그 사람은 늘 감사하는 삶을 살 수 있을 것입니다. Então essa pessoa ela vai poder viver uma vida de realmente grande agradecimento. 왜 그러냐면은 그리스도 예수 안에서 하나님의 뜻을 순종하기 때문에 그렇습니다. Por quê? Porque ela está dentro de Cristo Jesus e está obedecendo. 그러면 이것은 기도는 명령이고
의무라고 했는데 기도하지 않는 것은 뭘까요? Então, a oração realmente é uma ordem do Senhor Deus e é uma missão dada pelo Senhor Deus, mas se nós não oramos, o que acontece? 구원받은 사람이 기도하지 않는 것은 죄입니다. O justo, o salvo, ele não orar, é um pecado diante do Senhor Deus. 죄예요. É pecado. 부모 자녀가 있는데 자녀가 전혀 아버지 부모님에게 이야기하지 않는 것입니다. Então, vamos pensar que existem pais e filhos, e esses filhos eles não falam nada com os pais. 모든 것을 공급해 주겠다고 하는데 자녀는 싫다고 합니다. Os pais falam, eu vou dar tudo que você precisa, mas o filho fala que não precisa. 당신의 도움이 필요 없습니다라고 정중히 거절합니다. Então, os filhos eles falam de um jeito frio, eu não preciso da sua ajuda. 좋은 아들이구나, 좋은 자녀구나 이렇게 말할 수 있을까요? Então, naquele momento, os pais vão falar, ele é um ótimo filho, vamos falar desse jeito? 그건 죄입니다. Isso é pecado. 구원받은 사람이 기도하지 않는 것은 죄입니다. O justo, ele não orar, isso é pecado. 사무엘 선지자는 그 백성들, 이스라엘 백성들을 위해서 늘 기도했습니다. O profeta Samuel, ele realmente todos os dias ele orava pelo povo de Israel. 사무엘은 이렇게 말했습니다. O Samuel, ele disse, 내가 너희를 위해서 기도하는 그 죄를 범치 않기를 늘 바라고 있었다. 이렇게 말하고 있습니다. Então, ele disse, eu sempre estive orando para que não cometessem o pecado que vocês iriam fazer todos os dias. 사무엘은 늘 이스라엘 민족을 위해서 기도했습니다. O profeta Samuel, ele orou todos os dias pelo povo de Israel. 사무엘이 다스리던 시대에는 이스라엘 민족의 역사 중에 가장 어두운 시기였습니다. No tempo que o Samuel ele cuidava do povo de Israel, era o momento mais obscuro do povo de Israel. 사무엘이 다스리고 나서 그들이 하나님이 왕이었는데 사람의 왕을 구하게 되었었죠. Então, depois de Samuel, o Senhor Deus realmente era o rei de Israel, mas era o rei deste mundo, mas eles realmente queriam um rei em pessoa. 그래서 사무엘은 사사로서 마지막 사람이었습니다. É por isso que, como juiz, o Samuel era o último juiz. 그 이후로부터는 왕의 역사가 시작되고 있습니다. E após o Samuel, acontece a história dos reis. 이제 기도는 구원받은 사람에게 승리를 보장하고 있습니다. O Senhor Deus ele está dizendo que realmente a vitória já está garantida para aqueles 그럼 que são 기도하지 salvos. 않으면은 뭐가 있다는 거죠? Então, para aqueles que oram, mas se você não ora, o que resta para você? 실패가 있습니다. Somente resta o fracasso. 기도하면은 승리를 할 수 있지만은 기도하지 않으면은 실패할 수밖에 없습니다. Se nós orarmos, nós podemos realmente vencer, mas se nós não orarmos, nós somente podemos perder. 스스로가 너무 정말 나는 부족하다고 생각하는 사람일수록 더 많이 기도하게 될 것입니다. Então, quanto mais nós consideramos que nós somos pessoas que ainda faltam muitas coisas, nós realmente oramos mais ainda. 이스라엘 민족이 광야를 걷고 있었습니다. Então, o povo de Israel, eles estavam caminhando pelo deserto. 근데 이스라엘 민족 뒤를 자주 따라오는 민족들이 있었어요. Mas haviam vários outros povos que estavam seguindo os passos de Israel. 그 민족의 이름을 아말렉이라고 하죠. Então, o povo que estava seguindo o povo de Israel, eles chamavam de Amalequitas. 그래서 이스라엘 민족의 그 무리에서 떨어지면은 아말렉이 잡아가 버렸어요. Então, quando alguém saía daquele grupo, daquela caminhada do povo de Israel, alguém se distanciava, o povo de Amaleque pegava esse homem e levava. 하나님께서 모세에게 이제 아말렉과 전쟁을 해라 이렇게 말하고 있습니다. E o Senhor Deus, ele disse um dia, agora você vai guerrear contra Amaleque. 전쟁을 하게 되었습니다. E eles começaram a guerrear contra eles. 전쟁으로 말미암아 너무너무 많은 피비린내 나는 전쟁이 이루어졌어요. E através dessa guerra, aconteceu tantos acontecimentos que todo lugar tinha esse odor de sangue. 그때 모세는 산 위에 올라가서 하나님께 기도했습니다. E naquele tempo, Moisés, ele subiu em cima de uma montanha, do monte, e ele orou diante do Senhor Deus. 모세가 하나님께 손을 들어서 기도하면은 이스라엘 민족이 승리했어요. Quando Moisés ele estendia os braços para o céu, para o Senhor Deus, e orava, o povo de Israel começava a vencer a guerra. 계속 손을 들고 있기가 힘들죠. E ele ficar de braços levantados é algo que cansa, não é? 아이고 힘들어. 손을 내리면 이스라엘 민족이 지는 거예요. E no momento que ele fala, eu estou cansado, e começa a baixar os braços, o povo de Israel começa a perder a guerra. 또 올리면은 승리하는 겁니다. E no momento que ele eleva os braços novamente, eles começam a vencer. 내리면은 또 지는 거예요. E quando ele abaixa os braços, o povo de Israel começa a perder novamente. 이것은 무슨 모습이죠? Então isso representa o quê? 기도하면은 승리지만 기도하지 않으면 실패한다는 것을 우리에게 말씀하고 있어요. Isso é uma palavra que o Senhor Deus está nos dizendo, que quando nós oramos, nós realmente podemos vencer, mas quando nós não oramos, nós começamos a perder. 여러분은 기도하시겠습니까? Vocês querem orar?
오늘 기도의 방법도 말씀해 드리겠습니다. Então hoje também eu vou explicar um método de oração para vocês. 예수님의 제자들이 두 명씩 짝을 지어서 전도하러 보냈습니다. Então o Senhor Jesus Cristo ele criou duplas entre os discípulos e enviou eles pelo mundo para pregarem. 그래서 예수님의 제자들이 가는 곳마다 귀신을 쫓아내고 병을 고치고 그리고 복음을 전했습니다. É por isso que os discípulos, para onde que eles fossem, eles pregavam o evangelho, eles curavam os enfermos e eles realmente pregavam o evangelho. 그런데 어느 집에 갔는데 귀신이 들린 어린아이가 있었는데 그 귀신을 들린 어린아이에게 귀신을 쫓아내려고 하니까 안 되는 거예요. Mas eles, algum dia, quando eles foram para uma casa de uma criança que estava endemoniada, e eles tentaram expulsar, expelir aquele demônio, eles não conseguiram. 그래서 그 제자들이 그 귀신 들린 어린아이를 예수님께 데리고 왔습니다. Então os discípulos naquele dia eles falaram: vamos levar essa criança para o Senhor Jesus Cristo. Eles levaram para o Senhor Jesus Cristo a criança endemoniada. 우리가 아무리 해도 이 귀신을 쫓아낼 수 없어요. 예수님 어떻게 하면 되죠? 이렇게 말했습니다. E eles falaram para o Senhor Jesus Cristo: ó Senhor Jesus Cristo, nós estamos tentando fazer de tudo para expulsar esse demônio, mas ele não sai dessa criança. O que nós precisamos fazer? 예수님은 즉시 귀신을 꾸짖어서 그 어린아이에게서 귀신을 쫓아내 주었습니다. Naquele mesmo momento o Senhor Jesus Cristo apontou para o demônio e fez com que o demônio saísse. 그리고 제자들이 물어봤습니다. E os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo. 예수님은 하셨는데 왜 우리는 할 수 없었죠? 라고 물어봤습니다. Eles perguntaram dizendo: Senhor Jesus Cristo, o Senhor conseguiu fazer, mas por que nós não conseguimos? 마가복음 9장을 찾겠습니다. Vamos procurar Marcos capítulo 9. 마가복음 9장입니다. Marcos capítulo 9. 29절. Marcos capítulo 9. 9장 29절. 28절부터 29절입니다. Versículo 28 e 29, capítulo 9. Versículo 28 e 29. 29절. Versículo 28 e 29. 찾으셨나요? Já acharam? Do capítulo 9. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. 뭐가 문제였죠? Qual era o problema? 기도였습니다. Era a oração. 기도는 정말 구원받은 우리에게 꼭 가지고 있어야 될 가장 중요한 무기입니다. A oração é a arma mais importante que nós, os salvos, precisamos ter. 기도하지 않고 어디를 간다는 것은 그냥 그 아주 무서운 곳에 그냥 아무 보호 없이 가는 것과 똑같습니다. Nós não orarmos e irmos para diante do Senhor Deus é a mesma coisa de nós irmos para algum lugar sem uma proteção. 그래서 기도는 하나님의 능력에 힘입는 비결이에요. É por isso que a oração é um segredo da força do Senhor Deus. 하나님은 기도하는 사람을 지금도 찾고 있습니다. O Senhor Deus está procurando por aqueles que oram. 하나님은 이 세상을 두루 다 살피시는데 특별히 관심을 가지고 계신 분이 있어요. O Senhor Deus, ele realmente está observando todo este mundo, mas existe pessoas que ele mostra interesse ao observar. 전심으로 자기를 찾는 자가 있는가 보시는 겁니다. O Senhor Deus está vendo se realmente existem aqueles que estão procurando com grande súplica pelo Senhor Deus. 그리고 지치지 않고 끝까지 기도하는 사람이 있는가를 살피시는 겁니다. E o Senhor Deus, ele está procurando se existem aqueles que sem desistir, eles ainda estão resistindo e orando. 그리고 자기가 기도하는 어떤 것을 기도했는지를 기억하고 있어야 됩니다. E realmente é necessário que vocês também precisam lembrar do que vocês estavam orando para o Senhor Deus. 중요한 기도는 노트에 기록을 해놓을 필요가 있습니다. Uma oração importante é necessário que vocês anotem no caderno de vocês. 그리고 그것을 기억하고 하나님께 달라고 하셔야 될 겁니다. E que vocês lembrem e vocês possam orar. 기도는 하나님의 능력을 힘입는 비결이에요. Então realmente a oração do Senhor Deus é a força, o segredo da força. 여러분이 무릎을 꿇고 기도할 때에 그때 하나님이 여러분을 보고 계시다는 것을 잊지 않으셔야 됩니다. Vocês não podem esquecer que quando vocês estão ajoelhados orando para o Senhor Deus não esquece de vocês. 이것은 우리에게 능력을 하나님의 능력을 베풀기 위해서 그러시는 겁니다. O Senhor Deus ele faz dessa maneira para permitir realmente a sua graça. 역대하 16장을 보겠습니다. 역대하 느헤미야 Vamos procurar. 에스라 앞에 역대하 16장. 네, 역대하 16장. Crônicas. Vamos procurar Crônicas. 16장 9절입니다. Crônicas. 역대하 16장
9절입니다. 그럼 16장 9절. 역대하. 이 욥기 앞에 느헤미야 앞에 에스라 앞에. 네. Vamos procurar segunda Crônicas, capítulo 16장 9절. 16, versículo 9. Segundo. 찾으셨나요? Então, já acharam? Segundo Crônicas, capítulo 16, 16장 9절을 같이 읽겠습니다. versículo 9. Vamos ler todos juntos. Versículo 9. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com eles. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. 그래서 하나님이 온 땅을 두루 감찰하시는데 왜 그러시냐면은 전심으로 자기를 찾는 자가 있는가 보려고 그러신다고 했습니다. Então aqui está dizendo que o Senhor Deus ele está passando o olho por todo este mundo, mas por quê? 그리고 그 사람에게 하나님의 능력을 주시려고 하는 것입니다. Para encontrar aqueles salvos e permitir o seu poder a eles. 우리는 이 사실을 알고 정말 하나님께 기도하는 시간들을 특별히 만드는 것이 중요할 것입니다. Então é realmente muito importante nós estamos fazendo essa oração com o Senhor Deus e criarmos um tempo muito especial. 우리에게 기도하라고 하시는 분은 기도의 본을 우리에게 보여주셨습니다. O Senhor ele está nos dizendo para nós realmente orarmos para o Senhor Deus. É uma maneira que o Senhor Deus ele está realmente mostrando qual é o valor dessa oração. 우리에게 기도의 본을 가장 많이 보여주신 분이 누굴까요? Quem é o Senhor que realmente mostrou o valor dessa oração para nós? 예수님이십니다. É o Senhor Jesus Cristo. 예수님은 하나님으로서 사람 편에서 기도하는 것을 우리에게 보여주셨어요. O Senhor Jesus Cristo, como homem, ele mostrou para nós como é que deve ser feita a oração para o Senhor Deus. 자, 예수님은 하나님이시잖아요. O Senhor Jesus Cristo é Deus. 그런데 예수님이 기도한다는 것은 하나님이 하나님께 기도하는 것과 똑같잖아요. Então o Senhor Jesus Cristo ele está orando para Deus, é a mesma coisa que Deus está orando para Deus. 왜 그랬다고요? Então por quê? 우리에게 본을 보여주려고 하신 거예요. Porque é a maneira que o Senhor Deus quer mostrar realmente a nossa origem. 그리고 예수님이 기도할 때마다 하나님은 들으셨고 그리고 이루어 주셨습니다. Então realmente o Senhor Deus ele quando ouviu as nossas orações ele realmente ouviu e cumpriu. 예수님은 새벽에 기도하기를 좋아하셨어요. O Senhor Deus ele, o Senhor Jesus Cristo ele gostava muito de orar pela madrugada. 새벽에 조용한 곳을 찾아서 늘 기도하셨습니다. Ele buscava lugares realmente bem calmos e silenciosos para orar. 요즘에는 정말 이 도시는 새벽이 없이 시끄럽습니다. Realmente as cidades elas realmente são muito barulhentas mesmo sendo noite ou dia. 그런데 새벽에 정말 무릎을 꿇고 기도해 보면 우리의 마음이 뜨거워지는 것을 알 수 있습니다. Mas nós conseguimos perceber que o nosso coração se aquece bastante quando nós oramos ajoelhados pela madrugada. 그리고 예수님은 전도하는 일에 굉장히 바쁘셨죠. E o Senhor Jesus Cristo ele estava muito ocupado com a pregação que ele estava fazendo, não é? 그런데도 불구하고 조용한 곳을 찾아서 기도하셨습니다. Mas mesmo assim o Senhor Jesus Cristo buscava um lugar silencioso para orar. 어떤 사람은 나는 바빠서 기도할 틈이 없어요. 이런 사람이 있어요. Outras pessoas falam, eu estou ocupado, então não tenho tempo para orar. 그분에게 물어보겠습니다. Então eu vou perguntar para essa pessoa. 당신은 주님보다 더 바쁘십니까? 이렇게 Então, 물어보겠습니다. eu vou perguntar, você está mais ocupado que o Senhor? 그리고 예수님은 중요한 일이 생길수록 기도하는 것을 잊지 않으셨어요. E o Senhor, ele nunca esqueceu de orar, quanto mais trabalhos importantes surgiam para ele. 예수님이 12 제자를 부르실 때 기도하셨습니다. O Senhor Jesus Cristo, quando ia chamar os 12 discípulos, ele estava orando. 너무너무 중요한 일이었기 때문에 그렇습니다. Porque isso era um trabalho muito importante. 여러분은 중요한 일을 앞두고 얼마만큼 어느 정도 기도하셨습니까? Para um trabalho tão importante assim, o quanto que vocês oraram? 기도보다 말이 앞서든지 행동이 앞서버리면 안 된다는 것입니다. Então, quer dizer que não podem as ações de vocês, as falas de vocês serem primeiro que a própria oração. 가끔 이런 경우가 있죠. Então tem momentos que isso acontece, não é? 이제 먹을 것을 앞에 갖다 놓았습니다. Então vamos pensar que colocaram algo para comer na nossa frente.
기도해야 되는데 손이 먼저 먹을 것에 가죠. Então nós realmente precisamos orar, mas a nossa mão vai primeiro que a oração, não é? 여러분의 마음에서는 뭐라고 말하고 있습니까? Então o que o coração de vocês dizem para vocês? 아, 기도 안 했구나. 이런 생각이 들죠. No momento, algo atinge e fala, eu não orei. 그래서 여러분의 마음 속에서 성령님이 말씀하시는 겁니다. Então isso é o que o Espírito Santo está dizendo para nós. 그런 것처럼 그것은 아주 작은 예지만은 우리가 아주 중요한 일, 사람을 만나고 그리고 영혼을 위해서 사람을 만날 때 기도했냐 안 했냐에 큰 차이가 있습니다. Então, este é um exemplo muito pequeno, bem simples que eu dei, mas isso tudo resulta também quando nós estivermos realmente para pregar para uma pessoa, se nós realmente oramos para salvar aquela pessoa ou não. 더 중요한 것은 예수님은 십자가 고난을 앞두고 어떻게 기도하셨죠? E algo mais importante, como é que o Senhor Jesus Cristo orou antes de receber o sofrimento na cruz? 누가복음 22장에 보니까는 예수님의 땀방울이 떨어졌습니다. Se olharmos em Lucas capítulo 22, o Senhor Jesus Cristo estava derramando realmente esse suor, 그런데 땅에 떨어지는데 핏방울처럼 되었다라고 말하고 있습니다. mas a Bíblia fala que quando esse suor estava caindo, ele se tornava em sangue. 힘쓰고 애쓰고 간절히 기도하면은 사람의 땀에 피가 섞여서 나온다고 합니다. Então dizem que quando uma pessoa ela está muito concentrada, com todo o foco, e ela está realmente em meditação, realmente até em suor ela sai sangue. 구원받은 사람에게도 고난이 분명히 있을 겁니다. Então realmente para as pessoas que os salvos também eles possuem sofrimento. 그때 여러분은 어떻게 행동하고 계십니까? E no meio desse sofrimento, como é que vocês estão agindo? 피할 방법을 찾습니까? 기도하십니까? Vocês estão procurando uma maneira de vocês fugirem, de evacuarem, ou vocês estão procurando uma maneira de orarem? 기도하셔야 돼요. É necessário vocês orarem. 어려울수록 기도하셔야 됩니다. Quanto mais difícil for, vocês precisam orar. 기도한다는 것은 이제 하나님 앞에서 기다려 보겠다는 말이에요. Então vocês orarem, isso quer dizer que agora vocês pretendem esperar dentro do Senhor Deus. 어떤 사람은 기도해놓고 다른 방법을 찾습니다. Tem pessoas que oram de um jeito e de repente elas começam a procurar uma maneira para elas. 기도한 것은 무엇이고 다른 방법을 찾는 것은 무엇입니까? Então o que é você orar de um jeito e você procurar de outro? 그것은 두 마음을 품고 있는 것입니다. Isso quer dizer que você está tendo dois corações no seu coração. 하나님은 그 기도를 가증히 여기실 겁니다. O Senhor Deus, quando olhar aquilo, ele vai sentir como se você fosse um inimigo, um contra. 기도하겠다 이 말은 하나님 앞에서 기다려 보겠다 이 말입니다. Você realmente orar quer dizer, eu quero depender, quero estar dentro do Senhor Deus. 예수는 우리에게 기도의 본을 보여주셨습니다. O Senhor Jesus Cristo mostrou realmente como é a verdadeira oração. 또 다윗은 정말 기도의 본을 보여주었습니다. Davi também ele mostrou realmente o valor da oração. 시편의 대다수가 다윗의 기도로 되어 있습니다. Então realmente os salmos praticamente todo está como oração de Davi. 나는 기도할 줄을 모릅니다. 그러면 시편을 읽어보십시오. Se vocês falam, eu não sei orar, então leia salmos. 시편을 많이 읽어보면 어떻게 기도할 줄을 알게 될 겁니다. Se vocês lerem muitos salmos, vocês vão aprender como é que vocês devem orar. 다윗은 그 하나님을 감사했습니다. Davi ele realmente agradecia ao Senhor Deus. 그 사울을 피해서 동굴에 숨어 있을 때 기도했습니다. Quando ele fugiu daquele Saul e estava numa caverna escondido, ele estava orando. 그런 것처럼 우리도 고난 가운데서 기도할 수 있는 다윗의 기도를 본받아야 되겠습니다. Dessa maneira também nós realmente precisamos receber esse exemplo da oração de Davi. 사도 바울 기억하시죠? Vocês lembram do apóstolo Paulo? 사도 바울은 성경에 14권을 O 기록했습니다. apóstolo Paulo é um homem que ele escreveu 14 livros na Bíblia. 대부분 편지였습니다. A maioria eram cartas. 그런데 그 편지의 제일 먼저 기록한 것이 뭐였습니까? Mas qual é a primeira coisa, a coisa mais importante que ele sempre escrevia no início das cartas? 교회를 위한 기도였습니다. Era uma oração pela igreja. 형제 자매들을 위한 기도였습니다. Era uma oração pelos irmãos da igreja. 우리가 편지를 쓸 때 어떠냐고 이렇게 물어보기는 하지만은 기도하지는 않습니다. Nós quando escrevemos uma carta, nós colocamos uma carta perguntando, como é que você está passando? Mas nós não escrevemos uma oração lá. 사도 바울은 기도하는 사람이었습니다. Mas o apóstolo Paulo, ele era um homem que realmente orava. 다니엘은 하루에 3번씩 에루살렘을 향해서 기도했습니다. O apóstolo Paulo, ele orava 3 vezes ao dia, sempre olhando. Ele orava sempre 3 vezes por dia, realmente em direção a Jerusalém. 그리고 종교개혁을 했던 루터 알고 계신가요? Vocês conhecem também aquele homem Lutero que ele criou o protestantismo? 루터는 하루에 3시간씩 기도했다고 말하고 있습니다. As pessoas dizem que ele orava por volta de 3 horas por dia. 정말 기도의 사람들이 많았다는 것을 우리는 알 수 있습니다. Nós realmente podemos ver que realmente existiram muitos homens que oraram. 나는 하루에 몇 번
하나님 앞에 무릎을 꿇고 있습니까? Então, quantas vezes ao dia que eu estou me ajoelhando para o Senhor Deus? 여러분은 사람 앞에 무릎을 꿇지 않죠. Então, vocês não se ajoelham para os homens, não 그러나 é? 하나님 앞에는 무릎을 꿇어야 됩니다. Mas para o Senhor Deus é necessário que nós nos ajoelhemos. 하나님 앞에 무릎을 꿇는다는 것은 하나님에 대한 인정이고 하나님에 대한 믿음의 표시입니다. Nós nos ajoelhamos para o Senhor Deus, nós admitimos a existência do Senhor Deus e nós realmente um símbolo de nós realmente dependemos do Senhor Deus. 기도의 좋은 방법은 습관처럼 기도를 하는 것이 좋은 방법입니다. Então, a maneira da oração muito boa é nós orarmos como se fosse costume. 그리고 기도는 정해놓고 자기가 정해놓고 규칙적으로 하는 것이 굉장히 중요합니다. E é muito importante nós estabelecermos tempo para orar e nós continuamos orando como se fosse um hábito. 예수님도 습관을 쫓아 감람산에 올라가서 기도하셨다고 말씀하고 있습니다. A Bíblia fala como se fosse um hábito, o Senhor Jesus Cristo subia na terra, no monte da Oliveiras para orar. 그것을 제자들이 배웠습니다. E os discípulos eles viram isso e aprenderam. 어떻게 하면 습관이 되어질까요? Então como é que você transforma algo em um costume? 동일한 행동을 15일간을 2주간 정도를 연속해서 하게 되면은 이게 습관이 된다고 말하고 있습니다. Tá, algumas pessoas falam que quando você criar um costume, você faz a mesma coisa durante 2 semanas seguidas. 늘 기도하는 것을 습관처럼 하게 되면은 기도하지 않으면은 다른 일을 하지 않습니다. Se nós realmente orarmos como costume, realmente nós podemos fazer a oração além de outras coisas. 오늘 여기에서 말씀을 듣는 분들은 그 기도의 시간을 정하기를 바랍니다. Eu realmente desejo as pessoas que estão ouvindo a palavra aqui hoje possam decidir no coração realmente esse tempo de oração. 기도를 통해서 브라질리아 교회가 더욱 든든히 서기를 바랍니다. Eu realmente desejo que através da oração a igreja de Brasília possa se estabelecer mais resistente. 기도를 통해서 여러분의 가정이 든든하게 서기를 바랍니다. Realmente desejo que através da oração a família de vocês possam ser estabelecidas fortemente. 기도를 통해서 여러분의 자녀들이 하나님의 보호를 받고 구원받기를 바랍니다. Eu realmente desejo que através da oração os filhos de vocês possam realmente se estabelecer com grande força e possam receber a salvação. 우리는 아침에 일어나서 하루를 시작합니다. Realmente nós acordamos de manhã para começarmos o 그때 dia. 무엇으로 제일 먼저 시작합니까? No momento qual é a primeira coisa que nós começamos quando nós acordamos? 물 한 잔? É com um gole d'água? 어떤 사람 물 한 잔으로 하루 시작합니다. Tem pessoas que começam o dia tomando água. 뭐 그것도 좋습니다. Isso é bom também. 그러나 기도로 시작해 보십시오. Mas tentem iniciar o dia através da oração. 정말 하루를 무엇으로 시작하느냐에 따라서 하루를 무엇으로 마칠 것인지 결정되게 돼 있습니다. Realmente, dependendo do que nós iniciamos o nosso dia, muda o jeito que nós vamos terminar o dia também. 시편 5편을 보겠습니다. Vamos ver Salmos capítulo 5. 시편 5편 3절을 보겠습니다. Salmos 5, versículo 3. 시편 5편 3절입니다. Salmos capítulo 3, versículo 5. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Se já acharam, vamos ler todos juntos. Vamos ler. 1, 2. Senhor. Perdão. Vamos ler novamente. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. 자, 여러분의 아침에 기도를 누가 들으신다고 돼 있습니까? Então aqui ele fala que quando nós acordamos, quem é que o Senhor Deus está sempre? 하나님이 귀를 기울여 들으신답니다. Então aqui está dizendo que o Senhor Deus sempre está ouvindo. 그 기도가 너무너무 중요한 기도예요. Então realmente essa oração é uma oração muito importante. 여러분은 하루를 매일매일 새롭게 시작합니다. Então todos os dias nós realmente acordamos começando de uma nova maneira. 저녁에는 죽었다가 De noite nós morremos. 아침에 다시 살아서 시작을 합니다. E de manhã nós realmente nascemos novamente, começamos o dia. 매일매일 새롭습니다. Todos os dias é algo novo, 그렇죠. não é? 그런데 기도하지 않는 것은 어제의 삶을 오늘 다시 반복하겠다는 거예요. Então isso quer dizer que realmente o dia que nós começamos ontem vai se repetir novamente amanhã. 새로운 삶을 원하신다면 기도로 끊어보십시오. Então se vocês realmente desejam um novo dia, tentem realmente terminar e começar através da oração. Perdão, Salmos capítulo 5, versículo 3. 그러면은 결국 하루를 기도로 마감할 수 있게 될 것입니다. Então realmente nós podemos realmente terminar a nossa vida de uma maneira exemplar diante do Senhor Deus. 그래서 우리는
정말 기도를 있잖아요. 걸어가면서도 일하면서도 밥을 먹으면서도 무엇을 하면서도 기도할 수 있습니다. Então, realmente, da maneira que nós realmente estamos, seja comendo, seja fazendo alguma coisa, sempre nós podemos ter a oração no meio. 그리고 자기 기도를 한번 노트에다가 한번 적어 보십시오. E também tentem escrever a oração de vocês no caderno. 그리고 확인해 보십시오. E tentem vocês realmente verificarem o que 내가 vocês 1년 전에 escreveram. 무슨 기도를 했는지 확인해 보십시오. Verifiquem o que eu orei há 1 ano atrás. 한 달 전에 무슨 기도를 했는지 확인해 보십시오. Verifiquem o que eu orei há 1 mês atrás. 하나님이 그걸 어떻게 이루어졌는지 확인해 보십시오. Verifiquem o que o Senhor, como é que o Senhor Deus, ele realmente cumpriu essa oração. 그것은 여러분이 더 기도할 수 있는, 더 앞으로 계속 기도할 수 있는 좋은 방법입니다. Isso é realmente uma maneira muito boa para o Senhor Deus realmente andar cumprindo todas as nossas orações. 기도는 정말 힘을 써야 되는 거예요. A oração é algo que nós realmente precisamos nos esforçar. 기도는 저절로 되는 것이 A 아닙니다. oração não é algo que acontece do nada. 기도는 특별히 보호를 해야 되고 힘을 써야 되는 A 것입니다. oração é algo que nós precisamos realmente proteger, precisamos nos esforçar. 하나님의 능력이 기도를 통해서 나에게 오기 때문에 그렇습니다. Porque o poder do Senhor Deus vem dessa oração. 내 가정의 기도를 통해서 축복이 오기 때문에 그렇습니다. Porque realmente a bênção da nossa casa provém da oração. 기도를 통해서 한 영혼이 살 수 있기 때문에 그렇습니다. Nós podemos saber que através da oração uma vida pode ser salva. 힘써 지키지 않으면은, 힘쓰지 않으면은 마귀가 기도를 못하게 하는 것입니다. Se nós não nos esforçamos, realmente o Satanás ele atrapalha de toda maneira. 여러분이 돈을 막 쉬고 있습니다. Então vamos pensar que vocês estão contando dinheiro. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 계속 쉬고 있는데 옆에서 계속 방해를 하는 거예요. 15, 27 이렇게 하면 못 쉬잖아요. Então vamos pensar que vocês estão contando a nota, o dinheiro, vocês estão contando 1, 2, 3, 4, 5, e uma pessoa do lado começa a falar 20, 15, 7, 3, vocês vão ficar confundidos, não é? 마귀가 여러분에게 그렇게 할 겁니다. Então Satanás ele vai fazer isso para vocês. 기도하셔야 됩니다. Então vocês precisam realmente orar. 눈을 감으셔야 됩니다. É algo que vocês precisam realmente fechar os olhos. 세상을 향해서 눈을 감으셔야 하나님을 향해서 눈을 뜰 수 있어요. Quando vocês fecham os olhos para o mundo, vocês podem abrir os olhos para o Senhor Deus. 기도하지 않으면은 하나님 앞에 구원받은 사람은 죄가 있는 거예요. Se realmente as pessoas que receberam a salvação, mas não oram para o Senhor Deus, eles possuem pecado. 에베소서 6장을 보겠습니다. Vamos ler Efésios capítulo 6. 에베소서 6장 Efésios capítulo 6. 18절입니다. Efésios capítulo 6, versículo 18. 6장 18절. Capítulo 6, versículo 18. 우리 오른쪽에 계신 우리 형제자매님들이 읽어주시겠습니다. Os irmãos e as irmãs que estão ao lado, à minha direita, podem ler. 오늘은 정말 주무시는 분이 없습니다, 보니까. Então, quando eu vi hoje, eu reparei que realmente não tem irmãos que estão cochilando hoje. 너무 감사합니다. Isso é algo que eu realmente agradeço. 18절 읽어주시겠습니다. Então, por favor, leiam o versículo 18. Podem ler esse lado da direita. 1, 2. 깨어 기도하기를 항상 힘쓴다고 되어 있습니다. Então aqui ele fala aqui, orando em todo o tempo com a oração e súplica. 깨어 기도한다는 것은 잠에서 일어난다는 말이에요? 자기 영혼을 깨운다는 말이에요? Então ele fala que todo o tempo nós estamos orando, nós estamos realmente nos acordando para realmente orar ou nós sempre estamos acordados? 자기 영혼을 깨우는 겁니다. Então é algo que nós realmente acordamos no nosso espírito. 그리고 무엇을 기도하라고 되어 있습니까? E aqui ele fala para nós fazermos o quê? 여러 성도를 위해서 기도하라는 겁니다. Ele fala para nós orarmos por vários outros santos. 왜 여러 성도를 위해서 기도하죠? Por que nós precisamos orar pelos todos os outros santos? 내 옆에 있는 성도 한 사람 한 사람 때문에 내가 교회 가운데 서 있을 수 있어요. Por causa do santo que está ao lado de vocês, cada um que está ao meu lado, esses santos, por todos nós estamos unidos, nós podemos estar dentro da igreja. 옆에 있는 사람이 얼마나 사랑스러운지 몰라요. 그래서 Então, é por isso que nós não sabemos quão amorosas são as pessoas que estão ao nosso lado. 옆에 있는 사람을 보십시오. 얼마나 사랑스러운가. Então olhem para a pessoa do lado e vejam como essas pessoas são tão amáveis. 정말 사랑스러워요. Então, são pessoas muito 나는 amáveis. 당신 때문에 신앙생활을 하고 있습니다. 나는 당신 때문에 신앙생활을 이렇게 하고 있어요. 이렇게 말할 수도 있을 겁니다. Então vocês podem realmente falar, por causa de você eu estou vivendo a vida de fé. Por causa de você eu realmente estou vivendo diante do Senhor Deus. 우리는 눈을 돌려서 기도할 사람들을 찾아봐야 됩니다. Nós realmente precisamos desviar os nossos olhares e procurarmos por pessoas
os nossos adversários. 내 기도가 필요한 사람이 얼마나 많은 줄 아셔요? Vocês sabem quantas pessoas que realmente necessitam da nossa oração? 나에게 손을 내밀어서 나를 위해서 기도해달라고 하시는 분이 얼마나 많은 줄 아셔요? Vocês sabem quantas pessoas que existem que realmente estão olhando para nós, pedindo a nossa mão, nossa ajuda? 나에게 아픔을 주고 있다면은 그 사람은 나에게 기도해달라고 말하는 것입니다. Se eu estou dando uma dor, se aquela pessoa está dando uma dor para mim, aquela pessoa está pedindo para que eu ore por ela. 구원받지 않은 사람이 나에게 정말 나를 힘들게 한다면 그 사람은 나에게 기도해달라고 말하는 것입니다. Se uma pessoa ela realmente está atrapalhando, está me dando grande sofrimento, essa pessoa ela realmente está pedindo para que eu ore por ela. 기도에 힘써야 됩니다. Nós precisamos nos esforçar pela oração. 기도에 감사함으로 깨어 있어야 돼요. Nós precisamos estar acordados pelo agradecimento da oração. 성경은 계속 기도를 힘쓰라고 말하고 있습니다. A Bíblia ele fala para nós sempre estarmos como vigias, sempre acordados para orarmos. 우리는 무엇을 기도해야 될까요? Então, o que nós precisamos orar? 아주 중요한 일을 결정할 때 주님께 물어봐야 됩니다. Quando nós decidimos algo muito importante, nós precisamos perguntar ao Senhor 그 Deus. 일을 주님께 물어봐야 됩니다. Nós precisamos perguntar sobre esse trabalho ao Senhor Deus. 그리고 말씀을 맡은 전도인에게 물어보기도 해야 됩니다. E nós também precisamos realmente perguntar para aquele missionário responsável de toda a comunhão. 먼저 구원받은 사람에게 그것을 물어볼 수도 있습니다. Então, primeiro, nós podemos realmente perguntar para todas as pessoas sobre essa oração. 우리가 구원받은 사람으로서 세 가지 행동을 살펴볼 수 있습니다. Então, por nós sermos salvos justos, nós podemos realmente observar três ações. 자, 이 사람이 첫 번째 말하는 이 사람이 실패할 것인지 성공할 것인지 여러분이 판단해 보십시오. A primeira ação, primeiro tentem vocês realmente julgar se aquilo que aquela pessoa está decidindo é algo de sucesso ou fracasso. 첫 번째 이 사람은 하나님께 묻지 않고 모든 것을 자기 스스로 결정합니다. Primeiramente, essa pessoa, se ela realmente ela não está perguntando ao Senhor Deus, ela está fazendo do jeito que ela quer. 이 사람은 성공할까요, 실패할까요? Será que essa pessoa ela vai ter sucesso ou fracasso? 네? 실패할 거죠. Então ele realmente vai ter o fracasso, não é? 분명히 그렇게 말씀하셨습니다. Porque o Senhor Deus ele disse. 두 번째, E segunda coisa, 이 사람은 하나님께 물어보지만은 자기 생각이 안 맞으면 순종하지 않습니다. é uma pessoa que realmente ele pergunta ao Senhor Deus, mas quando a resposta do Senhor Deus não é a mesma da vontade dele, então ele não obedece. 기도해놓고 자기 마음대로 해요. Ele ora, mas na hora de fazer ele faz do jeito que ele quer. 이 사람은 어떻게 될까요? Então o que acontece com essa pessoa? 어떻게 될까요? O que acontece com essa pessoa? 여러분 대부분 두 번째에 속하죠. Então a maioria de vocês estão realmente nesse segundo grupo, não é? 기도하면 기다려야 됩니다. Quando vocês orarem, vocês precisam esperar. 이사야 30장 18절에는 기다리는 자가 복이 있다라고 말하고 있습니다. Então, Isaías capítulo 18 fala para aqueles que perseveram realmente, é bem-aventurados aqueles que perseveram. 기다리는 것이 복이에요. Então, você saber esperar é bênção. 하나님 앞에서 기다리는 사람. Aqueles que realmente esperam dentro do Senhor Deus. 세 번째 사람은 이 사람은 하나님께 항상 묻고 그대로 순종하고 기다립니다. Terceiro tipo de pessoas é aquelas pessoas que realmente perguntam ao Senhor Deus, eles esperam do Senhor Deus. 우리는 너무 판단을 잘할 수 있죠. Nós podemos realmente julgar muito bem as coisas. 그런데 여러분은 어떤 삶을 살고 있습니까? Mas que tipo de vida que nós estamos vivendo? 오늘 거기에서 생각해 보셔야 É 되겠습니다. isso que nós precisamos pensar hoje. 그리고 여러분이 지혜가 필요하다면 누구에게 달라고 해야 될까요? E se nós estamos necessitados de sabedoria, para quem que nós precisamos pedir? 지혜의 근본 대신 하나님께 구해야 될 것입니다. Nós precisamos pedir para o Senhor Deus, que Ele é a origem da sabedoria. 그리고 하나님은 절대로 그 사람을 뭐라고 하지 않고 늘 지혜를 주실 겁니다. É por isso que o Senhor Deus ele realmente vai permitir a sabedoria sem falar nada para outras pessoas. 그리고 고난당하고 있을 때 우리는 주님을 찾아야 됩니다. Então, realmente, quando nós estivermos recebendo sofrimento, nós realmente precisamos buscar o Senhor Deus. 사람을 찾지 마시고 Não buscar os homens. 또 다른 방법을 찾지 마시고 Não buscar outras maneiras. 구원받은 사람은 하나님 앞에 구하고 기다려야 됩니다. Aquelas pessoas que realmente receberam a salvação, eles precisam orar diante do Senhor Deus, esperar diante do Senhor Deus. 성경은 고난 당하는 자가 있느냐라고 물어보고 있습니다. Então, na Bíblia está perguntando, existem aqueles que recebem o sofrimento? 그리고 즐거워하는 자가 있느냐 이렇게 물어보고 있습니다. E ele está perguntando se realmente existem aqueles que estão se alegrando? 어떻게 할지를 야고보서 5장을 보겠습니다. Então, vamos ler Tiago capítulo 5. 야고보서 5장입니다. 야고보서 5장 13절입니다. 야고보서 5장 13절. Tiago capítulo 5.
5장 13절. 야고보서 Versículo 5장 13. 13절. Tiago capítulo 5, versículo 13. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. 고난당하는 자는 어떻게 해야 된다고요? Alguém que está aflito, o que é necessário fazer? 기도해야 된다고요. É orar. 기도한다는 것은 하나님 앞에 기다리겠다는 것입니다. Você orar você está dizendo que você vai esperar dentro do Senhor 즐거운 일이 Deus. 있으면 어떻게 해야 돼요? E quando você tem algo alegre, o que você precisa fazer? 교제에 와서 간증하고 우리가 서로 기뻐해야 되죠. Você realmente precisa vir participar da comunhão e você precisa testemunhar isso e precisa todos ficarem alegres. 교제에 오셔서 나의 고난 당하고 있는 것을 말해 보십시오. Venham para a comunhão e digam o que está afligindo vocês. 그러면은 기도해 줄 겁니다. Então realmente esses irmãos eles vão orar por vocês. 이번 주 금요일에 우리 형제들만 모였습니다. Então a semana passada, nessa sexta da semana passada, nós realmente reunimos os nossos irmãos. 저는 그날 참석하고 너무너무 좋았어요. Eu fiquei me senti muito bem por ter participado naquele dia. 형제들의 그 구원 간증을 들었습니다. Realmente eu ouvi o testemunho da salvação destes irmãos. 세 사람의 구원 간증을 들었어요. Realmente eu ouvi 3 testemunhos de 3 irmãos 너무너무 좋았어요. e foi algo muito bom. 힘이 막 났습니다. Eu realmente ganhei muita força. 간증이라고 하는 것이 그런 것입니다. Testemunho é algo assim. 우리는 고난 당할 때 기도할 줄 알아야 됩니다. Nós realmente quando estamos recebendo a aflição, nós realmente precisamos aprender a orar. 즐거운 일이 있으면은 형제자매들과 즐거워하고 하나님께 찬송 드릴 수 있어야 됩니다. E se realmente existe algo que está muito alegre, está nos deixando felizes, nós precisamos realmente aprender a louvar junto com os irmãos. 누군가가 나를 무시하고 공격할 때 어떻게 해야 될까요? Quando alguém está me desprezando, está me atacando, o que nós precisamos fazer? 같이 싸워야 될까요? Será que eu preciso brigar junto com ele? 계속 그 상태를 유지해야 될까요? Será que eu preciso manter aquela relação, aquele estado? 그때 하나님을 찾으셔야 됩니다. Neste momento é necessário que nós busquemos o Senhor Deus. 우리는 이 사실을 알고 있습니다. Realmente nós sabemos dessa verdade. 그런데 실제 생활에서는 그렇게 하지 못하고 있습니다. Então, mas realmente dentro da nossa vida nós não conseguimos fazer isso. 시편 109편을 찾겠습니다. 시편 Vamos procurar 109편. Salmos capítulo 109. 109편 1절부터 4절까지의 말씀입니다. Salmos 109, versículo 1 ao 4. Salmos, 시편 109편 1절부터 4절까지 Salmos 109, do versículo 1 ao 4. 찾으셨습니까? Já acharam? 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com as palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. 나를 무시하고 공격하지만은 어때요? 상대는 Então essas pessoas podem me desprezar e me atacam, o que é necessário fazer? 계속 공격을 하죠. O adversário vai continuar te atacando, 나는 구원받았기 때문에 그를 사랑합니다. mas por eu ter recebido a salvação eu o amo. 그런데도 불구하고 상대는 나를 대적합니다. Mas mesmo assim, o meu inimigo ele continua me atacando. 참다가 안 되면은 팡 터뜨려 버려야 될까요? 성경은 기도하라고 돼 있어요. Então, quanto mais nós estamos aguentando, mas se nós não aguentarmos mais, nós precisamos explodir ou nós precisamos realmente ainda aguentar? 다윗은 나는 기도할 뿐이다라고 이렇게 말하고 있어요. Davi ele disse, eu somente oro. 나는 기도하고 하나님 앞에서 기다리겠다 이렇게 말하고 있습니다. O Davi ele disse, eu espero no Senhor Deus, eu somente faço a oração. 그것이 우리에게 답입니다. Isso é a resposta para nós. 예, 벌레가 나를 좋아하는 것 같습니다. Eu acho que esses insetos eles me amam. 그리고 하나님께 응답받지 않는 기도가 있어요. Então, realmente existem orações que não recebem a resposta de Deus. 하나님이 싫어하는 기도가 있다는 거죠. Tem uma oração que o Senhor Deus não se agrada. 첫 번째는 죄를 품고 기도하면은 듣지 않습니다. Quando nós temos o pecado, nós oramos dentro do pecado e o Senhor Deus ele não ouve. 그리고 두 번째로는 우리의 마음에 의심을 품고
의심을 품고 기도할 때 듣지 않습니다. E segundo, quando nós temos a maldade, a desconfiança dentro do nosso coração e oramos, o Senhor Deus, Ele não atende a oração. 의심을 품고 기도하는 사람은 하나님 앞에서 기다리지 않습니다. Aqueles que têm a desconfiança dentro do coração e eles oram, o Senhor Deus, Ele não atende a oração. 다른 방법을 찾고 있는 것입니다. Porque eles, quando têm a desconfiança, eles estão buscando outros 그 métodos. 사람은 하나님을 믿지 않습니다. Eles não acreditam no Senhor Deus. 그 사람의 기도는 하나님이 듣지 않습니다. O Senhor Deus, Ele não ouve a oração dessas pessoas. 그리고 기도하는 사람이 자기 욕심, 이 정욕으로 쓰려고 잘못 구하면은 하나님 듣지 않습니다. Então, realmente, se essa pessoa ela está orando para que aconteça algo de benefício somente para ela fica ganhando essas coisas, então o Senhor Deus também não atende a essa oração. 야고보서 1장을 찾아보겠습니다. Vamos ler Tiago capítulo 1. 야고보서 1장 Tiago capítulo 1. 6절부터 8절까지. Tiago capítulo 1, versículo 6 ao 8. (6절부터 8절까지의) 말씀입니다. Do versículo 6 ao 8. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. 의심하는 사람을 뭐라고 말하고 있습니까? Então, como é que ele está dizendo às pessoas que desconfiam? 바람에 밀려 출렁출렁하는 바다 물결이라고 이렇게 말하고 있죠. Ele diz que é como a onda que é pelo vento é levado de uma parte para outra. 이렇게 기도하는 사람, 의심을 품고 기도하는 사람은 주님께 얻기를 생각하지 말라고 돼 있습니다. Então, aqui na Bíblia realmente fala para esse tipo de pessoas realmente não nem pensarem em receber a ajuda do Senhor Deus. 의심을 품고 기도하는 사람은 두 마음을 품었다 이렇게 말하고 있습니다. Porque na Bíblia está falando que aqueles que têm a desconfiança e oram diante do Senhor Deus, eles realmente não, eles possuem dois tipos de coração. 그리고 불순종하면서 기도할 때는 하나님이 듣지 않습니다. E quando você desobedece o Senhor Deus, você ora, o Senhor Deus também não atende a oração. 하나님께 불순종하면서 기도하는 것을 그 기도를 하나님이 가증히 여긴다라고 말씀하고 있습니다. Então, o Senhor Deus, ele disse que realmente se torna como uma palavra inimiga se você realmente desobedece o Senhor Deus, mas mesmo assim pede algo ao Senhor Deus. 그리고 여러분이 누군가를 정말 용서하지 않으면서 마음에 용서하지 않으면서 기도하는 기도를 하나님 듣지 않으십니다. Então, se vocês não perdoam aquela pessoa realmente, vocês oram diante do Senhor Deus não vai atender a essa oração. 용서하지 않으면서 미워하면서 판단하면서 그 기도하는 기도를 할 때 하나님은 귀를 막으십니다. Por o Senhor Deus, ele realmente quando está ouvindo a oração, mas aquela pessoa, ela não gosta daquela pessoa, não perdoa a outra e ela tem todo esse peso dentro do coração e ora diante do Senhor Deus ele não vai ouvir. 또 어떨 때 우리는 사람 앞에서 사람 보라고 기도할 때가 있습니다. Também existem momentos que nós oramos diante das outras pessoas para que elas vejam. 하나님은 그 기도는 이미 자기 상을 이 세상에서 다 받아버렸다라고 말하고 있어요. E o Senhor Deus, ele fala para esse tipo de pessoas que toda a recompensa que ele precisava receber nessa vida, ele já recebeu. 그 말은 하나님께 받을 것이 있다는 거예요, 없다는 거예요? O que significa isso? Quer dizer que aquelas pessoas que oram para todos verem, eles já receberam, tem algo para receber do Senhor Deus ou já recebeu? 하나님께 받을 게 없어요. Ele não tem nada a receber do Senhor Deus. 그 기도를 듣지 않습니다. Quer dizer que o Senhor Deus não vai atender a oração dele. 그리고 어떤 사람은 기도를 할 때 아무 생각 없이 기도합니다. Também existem pessoas que quando oram, eles oram sem pensar em nada. 그리고 다 잊어버려요. Ele só ora e depois esquece. 자기가 무슨 기도를 했는지 잘 모릅니다. Ele nem lembra do que ele orou direito. 하나님은 그 기도를 듣지 않습니다. O Senhor Deus, ele não ouve esta oração. 하나님은 세상에 있는 많은 사람들은 많이 기도해야 하나님 들어주신다고 생각합니다. Então, as pessoas do mundo pensam que se nós orarmos muito para o Senhor Deus vai ouvir as nossas orações. 하나님은 그렇지 않습니다. O Senhor Deus não é assim. 진심으로 정직하게 그리고 구하고 하나님 앞에 기다리기를 원합니다. Então, se você busca com toda súplica, realmente com grande ardor diante do Senhor Deus, ele realmente vai ouvir e buscar. 그리고 그렇다면 하나님이 들어주시고 반드시 응답해주는 기도는 어떤 기도일까요? Então, que tipo de oração realmente é a oração que o Senhor Deus ele ouve e realmente vai responder? 제일 첫 번째로는 구원받은 사람이 기도하는 것입니다. Primeiro é realmente o justo precisa orar. 만약에 그 집에, 그 가정에 한 사람이 구원을 받았어요.
Então vamos pensar que numa família realmente existe uma pessoa que recebeu a salvação. 그 사람이 어떻게 기도하느냐에 따라서 남은 가족이 살 수도 있고 죽을 수도 있는 것입니다. Dependendo de como essa pessoa ela ore, pode ser que toda a família possa reviver ou possa morrer. 그래서 그 구원받은 사람은 그 가정에 생명이 있는 씨입니다. É por isso que aquela pessoa ela realmente é a pessoa que tem a vida dentro da família. 하나님은 악인을 멀리 하십니다. O Senhor Deus, ele mantém-se longe do maligno. 하나님은 의인의 기도를 자세히 들으십니다. O Senhor Deus, ele ouve muito bem a oração do salvo. 하나님은 정직한 자의 기도를 기뻐하십니다. O Senhor Deus, ele gosta da oração daqueles que se esforçam. 아주 정직한 기도 있죠. Sabe aquela oração realmente de grande súplica? 솔직하고 정직하게 기도하는 거 있습니다. Aquela oração realmente esforçada e realmente verdadeira? 하나님께서는 진실이 간구하는 모든 자에게 가까이 하신대요. O Senhor Deus, ele disse que sempre vai estar perto daqueles que oram dessa maneira. 그 기도를 들어주시려고 Quer 가까이 하는 dizer que 겁니다. o Senhor Deus vai estar próximo deles para ouvir essa oração. 그리고 기도할 때 겸손한 마음으로 기도하셔야 됩니다. E por isso também na oração precisa ter um coração humilde. 그 겸손한 자의 마음이 우리에게 꼭 필요합니다. Aqueles que têm um coração humilde é realmente algo necessário a nós. 하나님은 겸손한 자의 소원을 들어주십니다. O Senhor Deus, ele realmente ouve realmente a oração de súplica destes homens. 그리고 그 마음을 예비하시고 그리고 귀를 기울이십니다. E realmente o Senhor Deus, ele prepara todo o seu trabalho e abre o caminho para ele. 하나님은 교만한 자를 물리쳐 버리시는 거예요. Mas o Senhor Deus também expulsa aquele que é arrogante. 그리고 겸손한 자에게 은혜를 더욱 베풀어 주셔요. E o Senhor Deus permite mais e mais bênção e graça para aquele que é humilde. 그리고 간절히 기도하고 기다리는 사람을 사랑하십니다. Então o Senhor Deus, ele realmente ama com todo esse amor fraternal para aquele que realmente espera pelo Senhor. 자녀가 부모님에게 이거 좀 해주세요라고 하면은 어떻게 해야 될까요? Então quando um filho ele chegar para os pais e disser: "Ah, por favor, faça isso para mim." O que os pais eles fazem? 부모님이 해줄 때까지 기다려야 되겠죠. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa esperar até que os pais façam esse trabalho por ele. 부모님에게 해달라고 해놓고 다른 사람한테 가서 방법을 찾아서 얻으려고 합니다. Então, mas ele vai e pede para os seus pais fazerem isso, mas do nada ele procura outra pessoa para fazer também a mesma coisa. 그 사람은 기도는 하나님이 들어주지 않습니다. A oração dessa pessoa, o Senhor Deus, ele não ouve. 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. Realmente o Senhor Deus, ele está nos dizendo: 진심으로 나를 찾고 찾으면은 결국 하나님을 만날 거라고 말하고 있습니다. Ele está dizendo, quando verdadeiramente nós buscamos o Senhor Deus disse que nós vamos encontrar com Ele. 그리고 순종하는 자의 기도를 빨리 응답하십니다. E o Senhor Deus, ele realmente responde rapidamente para aqueles que obedecem. 무엇에 대한 순종일까요? Que tipo de obediência será esta? 교회에 대한 순종, Realmente a obediência para a igreja, 교제에 대한 순종, a obediência para com a comunhão, 복음에 대한 순종입니다. a obediência para com o evangelho. 이 사람의 기도는 하나님이 빨리 응답하셔요. Realmente a oração deste homem, o Senhor Deus, ele responde com uma grande velocidade. 그리고 하나님을 기뻐하면서 그리고 경외하면서 기도하는 사람의 기도는 하나님이 절대 무시하지 않습니다. E o Senhor Deus, ele nunca despreza a oração daquele que realmente com grande esforço, com grande súplica e verdade, ele ora diante do Senhor Deus. 시편 37편에 이렇게 말하십니다. Então, em Salmos capítulo 37, o Senhor Deus, ele fala dessa maneira. 여호와를 기뻐하라 이렇게 돼 있습니다. Ele fala, precisa agradar o Senhor, Jeová. 그러면은 내 마음의 소원을 이루어 주실 것이라고 말하고 있습니다. Ele fala, agrade o Senhor que Ele irá atender o desejo do nosso coração. 시편 145편에 이렇게 또 말씀하고 있습니다. E também em Salmos 145 também está escrito dessa maneira. 자기를 경외하는 자의 소원을 이루어 주신다라고 돼 있습니다. Está escrito que aqueles que realmente eles realmente contemplam a vontade do Senhor Deus atende os seus desejos. 하나님은 우리에게 약속해 주셨습니다. O Senhor Deus, ele realmente prometeu para nós. 우리는 하나님의 뜻대로 구해야 될 것입니다. Nós realmente precisamos buscar o Senhor Deus conforme a ordem dele. 하나님의 뜻대로 구하려면 성경을 읽어야 되겠죠. Então, para buscarmos conforme a vontade do Senhor Deus, precisamos ler essa Bíblia. 연구해야 되겠죠. Nós precisamos estudar essa Bíblia. 하나님께 순종해야 Nós 되겠죠. precisamos obedecer, não é? 그렇지 않으면 우리는 하나님의 뜻을 알지 못하고 하나님의 뜻에 반하는 반대편의 것을 구할 수도 있을 것입니다. Porque senão nós podemos ser o contrário, realmente buscarmos o contrário da vontade da oração do Senhor Deus. 여러분은 정말 성경을 많이 읽고 하나님의 뜻대로 구하는 사람이 되기를 원합니다. Então, realmente eu desejo que os irmãos possam se tornar irmãos que realmente leem a Bíblia, estudem a Bíblia e realmente possam depender através da oração. 요한 1서 5장을 보겠습니다. Vamos ler 1 João capítulo 5. 요한 1서 5장 1 João capítulo 5. 14절 15절입니다. Primeira epístola de João capítulo 5. 14절 Versículo 15절. 14 e 15.
versículos 14 e 15. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 자, 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라라고 돼 있죠. Então aqui está dizendo que se nós realmente estivermos fazendo o que o Senhor Deus ele ouve a nossa oração, 하나님의 뜻대로 뜻을 순종하면은 하나님 들으십니다. o Senhor Deus ele realmente vai ouvir a nossa oração quando nós fizermos segundo a sua vontade. 그리고 우리가 무엇이든지 구하는 바를 그분이 반드시 듣고 있다는 그 믿음을 가지셔야 됩니다. E nós realmente precisamos ter a fé que esse Senhor, ele, não importa a oração que nós estejamos fazendo, que ele está, a fé que nós temos nele. 오직 믿음으로 구하고 그리고 감사함으로 기다리라는 것입니다. Então o Senhor ele está dizendo, tudo busque pela fé e tudo espere pela graça e pelo agradecimento. 구한 그것을 얻을 줄을 또한 우리는 안다라고 성경은 말씀하고 E a 있습니다. Bíblia está falando que nós também realmente sabemos como é que devemos receber. 기도하고 마치겠습니다. Vamos orar e vamos terminar. 하나님 감사합니다. Senhor Deus, nós te agradecemos. 우리가 기도할 때마다 우리의 기도를 귀를 기울여심에 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor, realmente ao orarmos, o Senhor inclinar os seus ouvidos. 오늘 말씀을 통해서 우리 형제 자매님들 마음에 결심하였습니다. Através da palavra de hoje, os irmãos da igreja realmente eles decidiram seu coração. 깨어 기도하기를 결심하고 돌아가는 형제 자매님들에게 큰 축복을 더해 Que o 주시옵소서. Senhor Deus possa realmente permitir uma grande bênção para os irmãos que estão decidindo os seus corações e estão voltando para casa. 그 기도가 끊이지 않고 계속 이루어질 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que a oração não cesse. 사단은 기도하는 사람을 가장 무서워한 줄 알고 있습니다. Então nós sabemos que o diabo ele realmente teme as pessoas que oram. 하나님은 기도하는 사람을 사랑하시는 줄을 알고 있습니다. Então nós sabemos que o Senhor Deus ele realmente se agrada daqueles que oram. 우리가 함께 모여 기도할 때 하나님께서 하늘문을 열어 주시기를 부탁드립니다. Nós realmente desejamos que o Senhor Deus possa abrir os portões do céu quando nós estivermos orando. 이뤄진 영혼들을 위해서 기도할 때에 그들에게 생명 주실 것을 믿습니다. Nós realmente acreditamos que quando nós oramos por aqueles que estão perdidos, o Senhor Deus vai permitir a vida a eles. 이후의 시간들을 주님께 부탁드립니다. Todos estes tempos restantes nós deixamos na mão do Senhor Deus. 함께 해주시고 인도해 주옵소서. Que o Senhor Deus possa sempre estar junto conosco e possa conduzir. 언제나 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que sempre está nos amando. 아멘. Amém.